Oi, pessoal. Então, estamos aqui hoje para falar da lua cheia em Gêmeos, que entrou ontem à noite. A lua cheia no signo de Gêmeos, e a gente tem aí o Sol em Sagitário. Então, essas duas claridades, esses dois lumiares aí juntos, são dois signos. Sagitário, um signo regido pelo fogo, e Gêmeos, um signo regido pelo elemento ar. Então, fogo e ar no céu, né? Gêmeos fala de palavras, de mente agitada, de muitas ideias, de movimento. É um signo regido por Mercúrio, que rege a comunicação, as comunicações. Mas é um momento onde a mente está muito agitada. Nossa mente já é uma mente muito agitada, né? Uma questão aí da humanidade. Essa tentativa de acalmar a mente, de controlar a mente, a gente pode, através das nossas atitudes, das nossas práticas, sim, ter muito controle, né? As buscas são essas, mas a gente vive num mundo ainda onde a energia do medo é muito forte, onde tudo que está acontecendo também, ao mesmo tempo no planeta, nos deixa com medo, nos deixa inseguros. Então, vem falar disso também, da gente ter um cuidado com a mente nesse momento, né, para evitar distrações, perdas, porque é um momento de ideias muito boas, é um momento muito favorável, de inteligência. Sagitário fala também, né, de leis, de viagens, de palavras, de conhecimento. Então, essas duas coisas estão junto, muito potencializadas desde ontem à noite até o dia 10, que é quando termina a lua cheia, essa lunação cheia. Então, a gente tem a semana aí da lua cheia até quarta-feira, né, com essa energia dessa lua cheia que entrou com a energia do signo de Gêmeos, embora acredito que hoje mesmo ela já troca, já passe para o signo de Câncer, né? A característica dela é essa. Então, tudo que começou também ontem com essa lua cheia em Gêmeos a movimentar, vai se movimentar aí até o dia 10. Então, as frases também são muito, né? Controle a sua mente ou ela vai te controlar, né? A gente com novos olhos para ver antigas questões. Então, a importância de ser fiel a si mesma, aquela velha história de a forma como você se ama mostra ao outro como deseja ser amado. Então, a forma como a gente se ama também faz com que o universo devolva isso pra gente em frequência, né? E é um momento positivo, bom, de fluidez nos relacionamentos em função da Vênus, que saiu do signo de Escorpião, que é foi uma coisa muito profunda, junto com o Sol em Escorpião, ali de limpezas, mortes e renascimentos, e agora a Vênus também está em Sagitário. Então traz leveza para os relacionamentos, diminui a negatividade, traz um alívio, traz uma sensação de boa sorte, junto com essa lua cheia em Gêmeos, com esse Sol em Sagitário, tudo muito propício. E aí é um bom momento, fala em bom momento para anunciar algo, né? Quer dizer, para começar alguma coisa, para dar visibilidade às ideias, essa semana aí da lua cheia, né? Para revisar ideias também, para revisar certezas, se perguntar muitas coisas, ver qual é a rota, qual é o sentido, porque essa lua cheia ilumina tudo isso. Então, quais são as certezas que tu poderia te perguntar hoje, se estão valendo ainda, né? Esse tipo de coisa é importante nesse momento. As sombras dessa lua vão falar daí coisas que ainda precisam sair para fora. Ela é uma lua de fala, de palavra, de linguagem. Então, essas sombras, elas vão nos testar no sentido de ver se a gente cresceu o suficiente, né? Como se tivesse um último testezinho de coisas que a gente acha que de repente já superou ou já abandonou e que voltam. Por isso que a gente tem que cuidar para não se perder nas distrações, né? Esse clarão da lua, ele ilumina tanto as nossas sombras como as coisas boas, os resultados, né, das coisas que a gente fez nessa alunação. Ela ilumina consciência, força, vontade, desejo, paixão, coisas potentes, né? Todo esse clarão da lua traz isso. Essa sombra, ela é isso, ela vai de novo pedir que a gente prove que tá maior agora, né? E dê o passo e dê o salto. Então, ver aquilo tudo que a gente não pode mais carregar, que precisa ser deixado para trás, vai cair agora também, vai vir, vai sair para fora isso, né? Então, uma astróloga diz assim, ó, que não é mental o que está acontecendo só agora, é fisiológico.
a emoção, a intuição estão muito aguçadas com a lua cheia, as decisões. Então, essas coisas que a gente não pode mais carregar, não é só no nível mental, elas estão atingindo também o nosso nível fisiológico, né? Porque a mente está resistindo, a mente resiste muito, né? A mente mente e resiste, né? E a alma quer se abrir. Então, essa luz da lua vai iluminar tudo que está impedindo, te impedindo de viver, te impedindo de virar, de fazer as mudanças. Ontem, no dia de Ansan, tem o vídeo ali pro jogo, né? Sobre os nossos desafios da vida, que eu postei ontem. Então, esse momento também, né, do vento, da mudança, do que precisa mudar, do que não pode mais ser carregado, né, que não tem mais a ver com o ano novo que vem, porque o ano que vem, 26, é um ano de número 1, ele é um ano de renascimento, de restauração, de novos códigos de vida. Então, esse ano, que é um 9, ele tá varrendo, terminando, tudo tá terminando o ano, né, as coisas que precisam ficar para trás vão ficar para trás agora nesse momento, né? As coisas são implacáveis em surgir nesse momento os desafios, porque eles estão pedindo leveza e flexibilidade na estrada. Isso aqui que eu tinha notado que eu achei muito legal, porque fala de novo assim de confiar. Ontem, no jogo de ontem, saiu sobre essa confiança na vida, no cosmos, né? Nos acontecimentos, sendo favoráveis ou desafiadores. Por quê? Porque eles estão pedindo leveza e flexibilidade. Né? Então, quanto mais leveza, quanto mais flexibilidade, quanto mais amor, a cura, ela é através do amor, do carinho, do afeto, né? Então, pessoal, ela teve uma astróloga aqui que falou também de um filme que saiu agora há poucos dias, né? O Filho de Mil Homens, que está sendo muito comentado. E é interessante porque eu vi o filme num dia que eu estava no auge da minha TPM, eu tinha feito uma sessão de terapia. E eu achei o filme tristíssimo, muito triste. Lindo, lindo, incrível o filme, tem que ser visto, né? O cinema brasileiro tá aí nesse momento também mais do que nunca mostrando, e esse filme é fantástico, fabuloso. E aí uma astróloga falou desse filme, associando ao momento que a gente está vivendo e a essa lua cheia e a todos esses desafios, porque o filme fala disso, né? De cura pelo carinho, pelo afeto. E então é um momento que pede, todas as curas pedem esse caminho, tanto as nossas individuais, né, como as das outras pessoas que estão na nossa volta, como a cura de Gaia, do planeta, que ontem, no jogo de ontem, a gente falou muito sobre essas curas, né, saiu um jogo muito de cura da gente e do planeta. Então, essa lua, ela é uma lua da palavra, da fala, da linguagem, né? E ela diz assim, no Astrologia Aplicada, ele diz assim, a linguagem é uma forma de saber-se, né? Tudo que foi calado pede passagem. Com essa super lua em Gêmeos, é uma super lua, tanto que a visibilidade dela também, ela tá mais próxima da Terra, então a lua de ontem à noite, né? Ela tava imensa, enorme. Eu agradeci muito a Deus o céu limpo que teve aqui em Taquara, que deu para ver esplêndida, amarela ainda nascendo, eu consegui vê-la muito linda. E aí, o que eles dizem assim? Então, que falar é um ato de alinhamento, que nomear as coisas é dar forma, né? Convocar o sentido para que as coisas existam. As conversas que foram adiadas vão ganhar peso, as palavras que estavam presas vão encontrar voz. Essas verdades precisam ser leves, e podem ser leves, mas é essencial que elas se revelem, né? E aí também vem a coisa do tudo que for dito de forma amorosa, de forma empática, de forma compassiva, tudo que for falado com o coração pode ganhar atenção nesse momento, pode ser ouvido, algumas coisas são mobilizadas, os nossos medos, os medos das pessoas, com toda essa questão emocional da lua, né, da lua cheia, mas que a força tá justamente na vulnerabilidade, que se for transformada numa coisa doce, numa mensagem doce, nos transforma, nos deixa mais fortes, né? Então, essa é a dica, falar e integrar, né? Conversar, compreender, comunicar, recalibrar. Ele diz assim, se você nomeia, você liberta, se você diz, você semeia, né? Você se move, semeia outras coisas. Quando a gente fala, tu cria um movimento novo, né? Se você fala, você se encontra. E aí, se você se ouve
e ouve, né, acontece a revolução. Então, o se ouvir tem a ver com essa questão do autoconhecimento, que a gente falou no jogo ontem também, cada vez mais necessário para a gente poder cuidar da gente e dos outros e do mundo, né? Fala também das coisas que a gente precisa se despedir, que o adeus, ele exige simbolização. Aí, esse astrólogo, ele cita uma psicanalista búlgara, Júlia Kristeva, que diz assim, quando não se elabora a perda, nasce a melancolia. Quando se elabora, nasce a criação. Achei fantástico isso, né? Uma psicanalista búlgara canceriana. E isso é importante, assim, por que é importante elaborar as perdas ou ir trabalhando? Às vezes não é possível, sei lá, elaborar, curar e tal, mas entender, colocar as perdas num lugar que não seja de melancolia por muito tempo, né? Embora tenha um tempo, cada perda tem um tempo de luto, de depressão, para que se transforme em criação, né? Para que não seja algo que nos todas as perdas, né? A vida na Terra é uma vida de muitas perdas, a vida nesse modelo de vida que a gente vive hoje no planeta Terra, no capitalismo, é uma vida de perdas, ainda de dores, de sofrimentos, né? Muitas intempéries. Então, de novo a questão, né? Do amor, do autoconhecimento, do elaborar as coisas e do falar, do comunicar. Essa lua cheia em Gêmeos, mais do que nunca, a psicologia, né? Para quem já me conhece aqui do canal, eu sou psicóloga há mais de 20 anos já, então a gente fala de comunicação o tempo inteiro, que a comunicação é saúde, né? Então, pessoal, assim, finalizando a questão da lua cheia em Gêmeos, as características dessa lua cheia em Gêmeos, né? Eu vou falar um pouquinho em outros vídeos separados sobre duas coisas bem importantes que estão acontecendo agora também, que é um grande trígono de água, um grande trígono de planetas em água, do planeta Júpiter, que está no signo de Câncer, Saturno em Peixes e Mercúrio em Escorpião. E um outro vídeo ainda sobre a questão específica do planeta Saturno, que teve retrógrado e agora ele está direto em Peixes. Então, como Saturno também é um planeta muito importante, que envolve muitas questões da nossa vida e da humanidade, eu vou fazer um outro vídeo curtinho falando sobre essa questão de Saturno em Peixes. E agora a gente vai então para o jogo do tarô dessa lua cheia em Gêmeos, que entrou ontem e vai até o dia 10. Eu sou a Lilian, esse é o meu canal. Quem gosta de astrologia, tarô terapêutico, espiritualidade, eu sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, faço atendimentos online, consultas de tarô terapêutico, consultas com oráculos e consultas de psicologia também, atendo clientes de psicoterapia clássica e de psicoterapia integrativa. Então, quem quiser informações, é só escrever para o meu e-mail liliandelavia@gmail.com, que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Agora tá rolando um sorteio de ontem até domingo. No vídeo que eu postei ontem do tarô especial, eu lancei esse sorteio que eu vou fazer domingo de uma consulta de tarô, que é a minha meta é atingir os 50 inscritos e eu vou poder fazer ao vivo, entrar ao vivo, né? Que é o que o YouTube exige para que a gente possa fazer lives ao vivo, no mínimo 50 inscritos. Então, eu já estou super feliz porque eram 18 ontem e agora já estava em 30 hoje. Então, até domingo aí vão tentar chegar nos 50, senão quando chegar nos 50 eu vou entrar. O sorteio vai acontecer de qualquer maneira no domingo para todas as pessoas que comentarem nos vídeos. Nesse vídeo de agora, de hoje, do Tarô da Lua, e no vídeo de ontem, do tarô especial, assim como em qualquer outro vídeo do canal. Qualquer comentário que seja feito em qualquer um dos vídeos vai valer o nome da pessoa, mesmo que seja só uma figurinha, vai estar no sorteio que eu vou fazer domingo. Tá bom, pessoal? Então agora vamos pro tarô, né? Eu tô aqui no meio da natureza com o meu pezinho no chão. Hoje nós vamos com 2 tarôs. Um que já é bem conhecido do pessoal que me conhece daqui, do canal, e também da outra rede, né, onde eu já posto vídeos de tarô há mais tempo, que é as cartas do Caminho Sagrado, e o tarô
egípcio, que são os arcanos maiores do tarô, né? Do tarô clássico, aquele tarô de Marseille, que muitas pessoas conhecem como tarô de Marseille. Então, hoje eu vou fazer, escolher 2 cartas de cada. Então, a gente vai ter 2 opções para quem tá aqui escolher, né? A mensagem dessa lua cheia, a mensagem para essa semana aí, para esses até o dia 10, essa energia para a semana que vem também, né? A lua já vai começando a minguar, as coisas que estão muito intensas se acalmam um pouco no final de semana, que a lua entra em Câncer, mas ficam muito emocionais também. Mais, né, uma lua cheia em Câncer, então é mais emoção, mais emotividade aí no final de semana. Então, eu vou escolher, ó, aqui uma cartinha quis cair, mas eu vou começar com o tarô egípcio, tá, pessoal? Então, esse tarô, né, é um tarô que quem me conhece, quem já fez consulta comigo, ou já viu alguma coisa na outra rede, eu adoro esse tarô. Ele foi o meu primeiro tarô, que eu comprei no ano 2000, faz um tempinho já, e eu sou muito apaixonada por ele. São somente os arcanos maiores, para quem conhece um pouquinho de tarô. E aí, eu vou tirar 2 cartas. Então aqui, eu não tô vendo eles para mostrar para vocês. Então, a primeira carta do tarô egípcio e a carta número 2 do tarô egípcio. E agora vamos para as cartas do caminho sagrado. Esse tarô é um tarô com a sabedoria dos povos originários norte-americanos, dos índios norte-americanos, e são cartas lindas, mensagens muito lindas, muito potentes, muito fortes, assim, e que também esse é o que mais tem, eu tenho vídeos, né, nas redes publicados com este tarô. E eu também ando com ele em alguns lugares onde eu vou, ele vai junto, né, com o livro da interpretação para as pessoas escolherem uma carta. Então, vamos lá. As cartas do caminho sagrado. Esse é um tarô maior, são mais de 40 cartas. Vamos lá para essa lua cheia que entrou ontem. Primeira carta. E a segunda carta das cartas do caminho sagrado. Então vamos lá, pessoal. Para vocês escolherem, depois eu vou fazer um videozinho mostrando bem as cartas, para vocês poderem registrar, fazer um print. No jogo de ontem eu não coloquei, né? Então eu vou colocar aqui. O primeiro jogo é a ametista e o segundo jogo é o citrino. Então, né, agora aquela hora de respirar um pouquinho, pensar se tu só quer uma mensagem ou se tu quer fazer uma pergunta e escolher se tu quer o primeiro jogo, que é a ametista, ou o segundo jogo, que é o citrino. Então vamos lá. A carta número 1 do primeiro jogo, o eremita, que é a carta número 9. Ela vem junto com a primeira carta do tarô das cartas do caminho sagrado, que é o grande mistério, a fonte original. Que lindo essas 2 cartas, né, pessoal? Tudo a ver com esse sol em Sagitário, né? Também conhecimento, autoconhecimento, muita coisa nessas 2 cartas. Vamos para o segundo jogo para quem escolheu o citrino. Carta número 1 do tarô egípcio, o demônio. Carta número 15. Bem forte esse jogo. Vamos lá para número 2, que é a carta do caminho sagrado, para o segundo jogo, para quem escolheu o citrino.
partilha, renovação, ou. Que lindo também esse jogo, porque as duas cartas vão se complementar muito, porque essa carta, o demônio, assusta um pouquinho esse nome, né? Mas ela é uma carta que fala de muitas coisas, né? Porque o tarô, eles são símbolos, são arquétipos, então ele significa muitas coisas, significa vida material, e agora a gente está vivendo cada vez mais um desafio, né, de vivermos espiritualidade, quem busca espiritualidade e nos entendermos com a matéria, com a vida material, para parar de destruir o planeta, para parar de destruir vidas com as injustiças sociais que a gente vive aí no planeta hoje. Então, essa é uma carta forte, simbólica também, muito bonita essa carta do número 2, que é o citrino. Então, pessoal, esse foi uma introdução. Agora vai seguir o vídeo da interpretação individual do primeiro jogo, que é a ametista, e do segundo jogo, que é o citrino. Namastê, gratidão por todo mundo que gosta dos vídeos. Quem quiser compartilhar com os amigos que gostam desses temas, desses assuntos, eu estou na campanha aí dos 50 inscritos e esse sorteio de uma consulta de tarô, que o sorteio vai ser no domingo, dia 7. E o meu contato é o meu e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Gratidão. Oi, pessoal, voltando então com o nosso tarô. Para quem estava vendo o vídeo anterior, esse é o tarô da lua cheia em Gêmeos, que entrou ontem, no dia 4 de dezembro de 2025. A gente tem o Sol em Sagitário e essa lua cheia em Gêmeos. Então, eu fiz um vídeo falando de todos os detalhes sobre essa lua, a parte astrológica, esse céu, né? E fizemos 2 jogos. O primeiro jogo, para quem escolhesse a ametista, e o segundo jogo para quem escolhesse o citrino. Então, é essa imagem que começa esse vídeo, né? Tu pode escolher o primeiro, que é a ametista, ou o segundo, que é o citrino. Quem estava acompanhando o jogo de antes, o vídeo de antes, já escolheu e nós já vamos para as cartas. Então, o primeiro jogo, que era ametista, saiu no jogo, no tarô egípcio, que é o tarô dos arcanos maiores, a carta número 9, que é o eremita, e das cartas do caminho sagrado, a 37, que é a fonte original. Então, eu sempre falo um pouco de cada carta e vou tentando entrelaçar as duas cartas para ver qual é a mensagem aí para quem escolheu a ametista. Se foi uma pergunta de uma questão ou só uma mensagem para essa semana aí da lua cheia. Então, essa carta do eremita é muito interessante, porque o eremita normalmente é associado a sozinho, a solidão, a alguém que está sozinho. E não é bem assim, não é bem verdade. Inclusive, a carta traz alguns conselhos em relação a isso. Mas o eremita, na verdade, ele é um sábio, um estudioso. Para quem conhece o tarô começa com a carta 0, lá que é a carta do louco, e a número 1, né, que é o louco é o não iniciado, né, e a número 1 é o mago, que é o primeiro passo do buscador, né. O tarô, ele conta a história do buscador espiritual, e a gente traz para a vida, porque nós somos buscadores de muitas coisas e buscadores espirituais, muitas pessoas também, né, aqui no planeta Terra. Então, o eremita, ele tá numa parte do caminho onde ele já está com bastante maturidade, ele já aprendeu bastante, ele já estudou bastante, ele já passou por várias provações, né? E aí diz assim, que quem está só não precisa sentir-se isolado. E fala dessa questão da solidão, né, como um caminho assim, que também de quem compreendeu a si mesmo, quem conheceu a si mesmo. Então, essa carta fala sobre isso, né, o autoconhecimento, que a gente falou ontem, no jogo de ontem, que eu coloquei para quem viu, que é um jogo sobre os desafios, né, que a gente possa estar enfrentando na vida. Então, essa carta vai falar exatamente sobre isso, né, que é o que te dá base, maturidade, capacidade de lidar com as outras pessoas, o autoconhecimento. Quanto mais tu conhece
a ti mesmo, né? Então, essa frase antiga aí da filosofia, e mais antiga ainda, Jesus, né, falou isso e conhece, Jesus falou, conhece o teu coração, né? Isso conhece o teu coração para dominar o teu coração. E é isso, o teu interior, quem tá dentro. Então, esse eremita, né, ele é alguém que teve a sua luz voltada para o interior, ele ficou concentrado no seu íntimo, ou é um momento disso e que está pedindo muito isso ainda, né? Ele enxerga, ele olha para frente já, porque ele já está vendo muito, né, o futuro, o caminho. Fala de um espelho simbólico, de uma história da mitologia egípcia, né, que eles usavam espelhos para refletir a luz do sol, que podiam refletir mesmo os pequenos buracos, lugares mais escuros, podem receber luz. E aí, porque esse olhar para o interior é olhar para sombra, é olhar porque é difícil, porque olhar o que é bom em nós, ou olhar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente domina, é mais fácil. O difícil é olhar para aquilo que não é tão bom dentro da gente, né? Ou que a gente precisa ver quais são as dificuldades lá dentro. E o eremita já fez muito isso e está fazendo, ele é um buscador, né? Ele está no meio do caminho, digamos assim, do tarô. Né? Porque o tarô vai do não iniciado, que é o louco, até o mundo, que é a última carta 22. Então, o eremita é a 9, ele está ali quase no meio do caminho. Ele já tem muita maturidade, muito conhecimento, só que ele está sendo ali tentado, né, também por cobras, por serpentes ali na carta, dá para ver, né? Então, o que diz assim? Que como ele tem muito controle, muito conhecimento de si mesmo, essas cobras que habitam o seu íntimo já não assustam ele, porque ele conhece já essas cobras, né? Ele já conhece essas serpentes, ele já conhece essas tentações, que mesmo que qualquer interior, mesmo com bem pouca luz, né? O texto diz assim, na carta crescem também 3 flores ao lado das cobras, né? Então, o que são essas flores? Trazem luz, fluorescência, é como um símbolo de que mesmo que houvesse pouca luz no interior dele, as flores foram iluminadas por essa luz, porque mesmo a escuridão, né, fala da escuridão dos homens e tal, toda ela pode ser levada a florescer, a melhorar, a trazer fertilidade. Então, um botão pode surgir de um fruto novo, né, e diz que ele está voltado para a direita, ele observa o futuro, ele está olhando para frente, né, ele está maduro, conhece a si mesmo, né? Ele está seguro de si. Então, diz que né, ele dominou os demônios que vivem no interior dele, os maus pensamentos, os desejos, a inveja, que podem roer a partir do íntimo, né? Ou pelo menos ele tem muito conhecimento sobre isso já, porque não existe um domínio completo disso, ou talvez a gente esteja buscando, né, esse domínio aqui, mas ele já tem uma força, uma capacidade por se conhecer de dominar essas tentações, né? Ele pode olhar para fora, pode olhar para frente, além de olhar para dentro, porque ele já olhou muito para dentro, então agora ele está pronto para olhar para fora, né? Ele teve um progresso enorme no seu desenvolvimento. Então, isso para quem escolheu a carta número, né? Número 1 não, porque eu não usei número dessas vezes. A primeiro jogo, que foi o jogo da ametista. Esse é o eremita, né? Então é um momento da vida dessa pessoa que depois a gente vai alinhar junto com a outra carta do outro tarô, que simboliza isso, pode ser em qualquer fase da vida, em qualquer parte da vida, né? Ou no geral. Diz que o homem que busca, ele está sozinho porque ele se ocupa consigo mesmo, porque claro, a busca do autoconhecimento, ela é solitária, mesmo que a gente busque por terapeutas, por ajuda, que não se faz isso sozinho. Tem a questão da meditação, do ir para o deserto, quando é o entrar para dentro de ti mesmo, né? É solitário, esse processo é solitário, né? Mas então o eremita é alguém que conheceu a si mesmo e aprendeu a compreender-se, né? Desse ponto de vista, cada um tem que seguir o seu caminho sozinho e aceitar uma certa solidão, mas isso não significa estar só. Pois no seu caminho, justamente por ter toda essa maturidade, logo ele encontra companhia, protetores, acompanhantes, né? Então, mesmo que ele pareça estar só, ele também não se sente só no seu mundo interior, né? Esse é o eremita.
ele fala ali, né, então, da questão de ir para o deserto, ficar a sós consigo mesmo. Ele já fez isso, ou ele está fazendo, ou tem de fazer isso, né, nesse momento, porque é nessa ida para o deserto, né, que teoricamente, claro que nós não vamos para o deserto, mas a questão de ir para dentro de nós mesmos, seja por alguns minutos por dia, ou que práticas, de que maneira, com a natureza, com terapias, né? Mas é aprender a controlar os pensamentos, né? Ter bons pensamentos, cuidar dos pensamentos, precisa ter coragem, né? Para ouvir a voz da alma e seguir esses ensinamentos da alma. Mas o eremita, ele já tem maturidade para isso. Ele sabe que pode usar os pensamentos tanto para o bem como para o mal. E essa carta fala muito dessa questão de conceito de bem e mal, que é muito complexo, que os egípcios viam isso não como se vê no nosso mundo de hoje em dia, né? Então, ele até dá o exemplo da comida, que pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. E, enfim, de todas as coisas terem os dois lados que a gente tem dentro do nosso interior, tudo, né? Então, o eremita, ele olhou para dentro, ele compreendeu, ele conheceu os próprios demônios, e ele tem um caminho que transcendeu a solidão, né? Ele cresceu, ele não se sente também sozinho por todo esse conhecimento que ele tem. Então, né, concretizar isso é tarefa de cada pessoa. A pessoa tem que fazer esse caminho, né, para quem busca evolução ou serenidade, né? Fala dos sonhos, de prestar atenção nos sonhos, na parte onírica, né? Hoje em dia, às vezes, a gente não tem muita qualidade de sono, as pessoas dizem que não sonham, que não lembram, mas às vezes vem algum sonho na cabeça, e é um momento também que é como se fosse um momento de término de uma etapa, né? Onde tu estudou, aprendeu muito até aqui, e agora vai para uma outra etapa com mais maturidade. E a fonte original brinda daí a carta, porque é uma carta lindíssima das cartas do Caminho Sagrado, que já diz o nome, né? A fonte original, o grande mistério. Então, a fonte original é a fonte criadora, né? O criador, ou a criadora, ou a fonte, porque, na verdade, essa questão de também dar um gênero, né, para a fonte não é o ideal, não é o que a gente sente. Então, o que essa carta diz? Que nós somos co-criadores, dotados, né, de livre-arbítrio, e embora no nosso mundo o nosso livre-arbítrio seja muito condicionado, porque é um mundo muito programado, que nos controla muito, né? A gente tá aí com a informação para saber a verdade das coisas, e a verdade liberta, e a verdade traz mais controle no livre-arbítrio, né? De que de fato somos nós que estamos escolhendo o que a gente está fazendo, e não sendo programado pelas redes sociais, por aquilo que nos oferecem, o mundo nos oferece o tempo inteiro, e a gente está indo, sendo levado, né? Que é voltar e olhar que nós somos responsáveis pelas nossas alegrias, pelas nossas tristezas, pelas coisas que nos acontecem, em grande parte somos responsáveis, embora no capitalismo, eu sempre diga isso, né? Para tratar a depressão, tem que tratar a justiça social. Então a gente vive num mundo injusto. Mesmo assim, né? Mesmo assim, em muitas coisas, em muitos aspectos, a maioria de nós escolhe o que está fazendo, né? Se está fazendo coisas que são boas, acessando a criação por ser um filho da fonte, como um filho da fonte, ou não, diz para se concentrar na capacidade criativa, para ter muita gratidão, para se libertar da culpa, da lamentação, da timidez. E essa questão de que o papel de vítima não combina com o ser humano, com as duas pernas, como os povos indígenas dizem. Porque nós somos todos filhos da criação, seres de luz. Se existem seres que estão vibrando na maldade, na violência, na miséria, né, é uma produção social isso, né? Mas originalmente as nossas células são iguais às das árvores, às dos pássaros, às da natureza. Então nós somos seres divinos trazidos da fonte, e essa carta pede para lembrar isso, né? Que nós somos esses co-criadores, que o mistério vive dentro de nós. Manda soltar, deixar as coisas fluírem, que tá precisando fluidez e sair um pouco do comando, né? Sair um pouco da tagarelice mental, ela diz, e escutar a fonte. Então, de repente, é sair um pouco dessa tagarelice mental do eremita ali, que estudou muito e tal, mas ele se aquietou, ele conheceu a si mesmo, e agora receber, então, essa bênção que vem da fonte, né? Também, depois de tanto esforço, de tantas vivências,
a maturidade, finais de ciclos, novas etapas, novos começos, né? O andar de muitas coisas que a pessoa que escolheu então esse jogo vem buscando e vem aprendendo e chegou nesse caminho que fecha com a carta da fonte original. Então esse foi o jogo para quem escolheu a ametista. Então, para quem escolheu o segundo jogo, que é a pedra citrino. As duas cartas que saíram, a carta número 15 do tarô egípcio, que é o tarô dos arcanos maiores, que é o demônio, e das cartas do caminho do sagrado, eu não sei se a pronúncia é essa, né? Ho, partilha, renovação. Então, como eu disse ontem no vídeo do jogo de ontem, as mensagens também são para mim. E nesses jogos, onde tem que escolher mais de um jogo, eu também sempre escolho um jogo. E eu escolhi o segundo hoje, esse. Daí quando saiu essa carta do demônio, eu já pensei, que difícil de interpretar, né? Que vai ser. Porque quando eu tô, essa questão de jogar no YouTube, ou mesmo nas outras redes, é nova, é diferente, na verdade, né, pessoal, de jogar para alguém que tá na tua frente, que tu vai tirar várias cartas e tal. Então aqui eram só duas cartas, uma de cada tarô. O que a carta do demônio diz? A carta do demônio, ela fala muito de questões materiais, da vida material. Por quê? Porque ela fala de desejos, de sentidos, daquilo que tem a ver com os nossos desejos, né? As tentações, digamos assim. Essa palavra acaba explicando muita coisa. Primeiro que a primeira frase da carta que ela fala, ela introduz dizendo, né, que as buscas também podem se tornar uma mania ou uma tentação. No caso do buscador espiritual, como eu expliquei no outro jogo, para quem escolheu a ametista, ou do buscador, o jogo, os arcanos maiores do tarô, eles fazem esse caminho, né? Desde a carta 0 até a 22, é um caminho de busca, de conhecimento, com etapas, né? Então, no caminho espiritual, quem vai pelo caminho espiritual, quem estuda, quem conhece, sabe, se fala muito dessas tentações do caminho espiritual. Por quê? Que é aquilo da tentação, da magia, do conhecimento, do poder, né? Quer dizer, quantas coisas no nosso mundo se fez e se faz em nome de Deus, maldades, violências, e quantas coisas, quantas pessoas aquilo sobe a cabeça ou vira soberba ou não é usado para bons fins, enfim, é muito complexo isso, né? Mas essa carta fala do quê? Fala das tentações da nossa vida diária, né? Ele mostra, né? É como se ele servisse para mostrar. Tem uma frase onde ela diz assim, né? Ela até conta, se refere à questão de Lúcifer, que significa portador da luz, e fala de uma luz que o demônio traz, que o demônio acende, que ele é uma espécie de portador da luz, né? Não da luz do sol, não daquela luz do sol, né? Mas de uma outra luz que acende, né? Aquilo para te mostrar do que tu é capaz, do que a tua luz é capaz. Porque quando tu vence os demônios, né? Quando a gente vence os demônios, vence as tentações ou passa por provações, né? Por coisas que tu foi atraído e conseguiu não ir, ou aprendeu e depois não foi mais, tu supera coisas, porque a gente tá aqui o tempo inteiro errando e aprendendo, né? Tu aprende a não viver segundo os desejos e os sentidos. Isso é muito bom, né? Na verdade, nós estamos aqui lutando todos os nossos vícios, compulsões de todos os emocionais, alimentares, todo tipo de vício, ou todo tipo de mania, ou coisas que não nos fazem bem, que a gente não consegue largar, não consegue abandonar, é porque a gente está cedendo aos nossos desejos, mesmo que já é biológico, a abstinência de nicotina para quem fuma, sim, é o teu corpo, vai pedir, sim, muitas coisas são de origem biológica, mas a ciência já está provando aí também que nós temos um poder de mudar a nossa biologia com o nosso comportamento, né? Com o nosso estilo de vida, nós mudamos inclusive os padrões genéticos, heranças genéticas. Então, esse demônio, ele serve também para
se tu passa por ele, enfrenta ele, ou as tentações vêm para te mostrar, e aí, né? Vamos ver como é que tu tá em relação a isso. Então elas vêm, elas surgem, elas voltam, né? Elas vêm e vão, mas ele diz também que é uma carta positiva, assim, que ele está olhando para frente também, para a direita, para o futuro, né? A carta mostra um casal ali, né? Mostra muito a questão da sensualidade, da sexualidade, porque a carta fala disso. Essa carta é a carta do tarô que fala disso, né? Desejo sexual, prazer, tentação, mas ela fala muito de impaciência, né? De alguma desordem moral que às vezes vem quando a gente pensa numa coisa de soberba, né? Mas também fala de revolução, de tudo aquilo que é revolucionário, que transforma, né? Então, por isso também tu saber daquilo que tu é capaz é uma coisa muito revolucionária, né? Então, a carta fala, né, que o mago acha interessante os seus instrumentos de trabalho e é bem possível que ele esteja ardendo de impaciência para usá-los logo. Então, essa é uma das primeiras tentações dos caminhos, né? A impaciência, achar que já está pronto, né? O excesso de autoconfiança ou a impaciência mesmo, tá? Eu já estou pronto, mas eu já quero começar a executar. E existe um momento de começar a executar, né? Então, também pede de desenvolver paciência, né, para não se deixar levar pela impaciência, que esses demônios, né, então eles vivem em nós, a alma precisa ultrapassar, vencer quais sejam os demônios, né, e que também nessas buscas, aqui o indivíduo está sozinho. Então a carta diz assim, que não é que o indivíduo esteja sozinho, nós nunca estamos sozinhos, né? Porque não existe uma separação entre nós e a energia crística ou a energia da fonte. Eles estão sempre juntos, né? Nós estamos sempre juntos, somos todos um só. Mas ele diz assim que aqui não cabe ajuda divina, né? Quer dizer que é um momento, são desafios que acontecem na vida das pessoas, do sujeito, que tu que precisa fazer, que tu que precisa resolver. E que mesmo quando cabe ajuda divina, a gente tem que fazer a nossa parte, senão não acontece, né? É aquela velha historinha lá, pelo menos lá, né, na minha infância eu ouvi, eu acho, né, lá em São Borja, essa história de que Deus te dá o cavalo, mas se tu não amarrar ele na árvore, se tu não cuidar dele, ele foge ou alguém vem e rouba, ele não vai cuidar para ti. Então Deus te dá os dons, o caminho, a sabedoria e tal, mas tem coisas, tem obras em ti, vencer essas coisas, conhecer esses demônios e vencer, que cabem ao ser humano, né? E não uma intervenção divina, um milagre, não cabem nessas coisas da vida. E a segunda carta, que é as cartas do caminho sagrado, é uma carta muito linda, essa carta partilha, renovação. Inclusive ele começa sempre contando a história das cartas, nesse livro aqui, que é as cartas do caminho sagrado. Então ele diz o quê? Que essa Pou-Ho é uma celebração, né? Ela servia como uma injeção de ânimo nos povos, nas tribos de cada nação. Então eles faziam círculos, reuniões, onde principalmente reuniões que reavivavam os talentos e nutriam o povo com novas esperanças. Então, mas eram círculos, né? Círculos de cura, de visões, de sonhos, de vitórias, que eles contavam os golpes, as vitórias, de conhecimento partilhado pelos ancestrais. Então, é uma celebração, é uma renovação. E ela diz o quê? Que é um momento de se juntar com outras pessoas, de trocar ideias, de estar com outras pessoas, de partilhar, de renovar, né, de compartilhar as coisas, o conhecimento, quem sabe essas vitórias sobre as tentações e a busca, né, pra gente de vencer, que tá todo mundo aqui buscando, todo mundo cheio de desafios, né? Então compartilhar com outras pessoas é o momento certo de procurar pessoas que possam ajudar, né? Então, sei lá, terapeutas, amigos ou pessoas que estejam nas mesmas buscas, fazendo as mesmas coisas, que vão te dar palavras de incentivo. Fala de focar a visão, né? Definir coisas, né, do que tu quer ou que tu deseja. A sua renovação já está dentro do seu próprio ser e se assemelha a um bebê pronto para vir ao mundo. Você está para dar à luz a algo novo nesse momento e poder acercar-se dos seus amigos mais chegados a fim de receber todo tipo de apoio necessário. Então, é isso.
de repente dá para unir também essas duas cartas, porque ali a questão, essa carta do demônio, ela fala também de vencer essa questão dos desejos. Se a gente for buscar mais fundo, a questão da matéria. A gente tem muitos problemas com a matéria, né? A gente vive num mundo de muita injustiça social, onde de um lado tem muita escassez material e do outro lado tem demais, sobra, né? E a gente vive conflitos do ser humano com as questões materiais, crenças limitantes, né? De que dinheiro é ruim, de que a prosperidade não é para todos. Essas são as mais clássicas, as que mais se fala, digamos assim. E os nossos padrões mentais, as nossas crenças limitantes, os padrões que a gente traz, né, dos ancestrais, da família, que a gente arrasta muitas vezes, eles também são um tipo de tentação, porque seduz ficar num espaço que a gente já conhece às vezes, né? Então, para dar um passo é aquela questão do medo, de novo, que eu falei ontem, no vídeo de ontem que a gente falou. E acho que hoje, mais cedo, eu também falei no início desse vídeo, que a gente vive com muito medo. Então, talvez isso ajude a cair nas tentações, né? Então, trabalhar isso também, essa coisa de entender a vida material, de equilibrar a vida material com a espiritualidade, entender que o universo é próspero, o Criador é próspero, a fonte é próspera, a prosperidade e a abundância deveriam ser para todos os filhos da Terra e para a Terra, né? Então a gente faz mal para a gente, para o outro, para o nosso irmão e para o planeta. E eu venho falando isso desde o vídeo de ontem. Então, para fechar esse jogo, né, para quem escolheu o citrino, saíram essas duas cartas, o demônio e a carta da partilha e da renovação, que é uma carta de celebração. Para encerrar hoje esses vídeos do tarô da lua cheia em Gêmeos, que vai até o dia 10, termina essa lunação cheia, daí entra a lua minguante. Então, pessoal, gratidão a todos, né? Todos, principalmente que ficaram até aqui, cada um vê uma parte do vídeo, a parte que mais interessa, ou só a parte do tarô. Eu sou a Lilian, esse é o meu canal. Curte, compartilha e vamos para um sorteio no domingo de um jogo de tarô completo, que vai ser sorteado no domingo para todas as pessoas que comentarem nos vídeos. Qualquer tipo de comentário e tal, vão participar do sorteio que vai ser no domingo, dia 7. Então, gratidão, namastê e uma ótima sexta e um ótimo fim de semana para todos nós.